Tem um estudo de caso bacana do McDonald's, que ali mais ou menos em 1980, eles solicitaram às pessoas que fizessem associações livres à sua marca. Então as pessoas podiam fazer associação da marca McDonald's a qualquer coisa que viessem na cabeça delas. Foi interessante ver o seguinte: ao final da pesquisa, 12 atributos foram gerados, sendo 3 positivos, que eram exclusivos da marca. Então 3 atributos, 3 associações eram positivas e eram exclusivas da marca McDonald's. 7 positivos, porém não exclusivos, ou seja, 7 eram associações positivas, mas não eram exclusivas à marca. E 2 associações que fizeram que foi negativa. Então, quais foram essas associações feitas, né, por vários clientes, por várias pessoas em relação à marca McDonald's? Então, arcos amarelos. As pessoas associavam a marca a arcos amarelos. Então, isso era positivo e era exclusivo da marca, né? Associavam ao Big Mac, também era um outro ponto que era positivo e exclusivo da marca. Associavam o McDonald's ao Ronald McDonald's, né? Então, também era um ponto bacana, porque aquilo ali era exclusivo e referente àquela marca. Então, essas pessoas, quando elas viam a marca McDonald's, elas faziam essas associações que eram positivas e exclusivas do McDonald's. Outras pessoas faziam outros tipos de associação, vejam bem. Algumas pessoas associavam a marca a crianças. Divertimento, também um fator positivo, mas não é exclusivo da marca McDonald's. Então, algumas pessoas, quando viam a marca, pensavam em divertimento, né? Consistência, olha só. Algumas pessoas pensam na marca McDonald's como uma marca consistente ou que transmite consistência, tá? Também é um ponto positivo, mas não é exclusivo da marca. Qualidade, um outro ponto que também é positivo, mas não é exclusivo da marca. Mas são pontos que fazem parte aí desse rol de associações positivas. Outro ponto, refeição alegre, bom preço, ponto positivo, mas não exclusivo. Caridade, ponto positivo, mas não exclusivo, né? Bom, os pontos negativos foram os seguintes: altas calorias, então isso é um ponto negativo, né? Que hoje as pessoas têm uma certa aversão, isso aqui foi feito em 1980, mas hoje isso está num grau ainda mais elevado, né? Essa aversão da população, da comunidade em relação a calorias. E desperdício de papel. Então, algumas pessoas associavam a marca McDonald's a desperdício de papel. Embora o resultado aqui geral tenha sido positivo para a empresa, eles utilizaram essas informações para que pudessem fazer aí algumas modificações e algumas melhorias em relação à oferta, né, dos produtos deles no mercado, para o seu público e por aí vai. Então, o que eles fizeram aqui a partir dessa ação, que é interessante a gente ver também. Ao verificar a intensidade de cada uma das associações, o McDonald's procurou neutralizar aqueles atributos que eram negativos. Então, interrompeu a distribuição farta de guardanapos, que hoje ainda é farta, mas antes era muito mais. Hoje o guardanapo do McDonald's vem num saquinho, né? A gente abre aquele saquinho e consome ali e tal. Antes não, eles pegavam realmente um bolo de papel e colocavam ali dentro do pacote com o sanduíche, com refrigerante e tudo mais. Então, o desperdício era realmente muito grande. Quanto à questão das calorias, eles mudaram na época, depois, né, um pouquinho, a forma de se fazer. Então, eles faziam as coisas muito mais naquele conceito grill do que da forma anterior que eles, no caso, faziam os hambúrgueres. E depois o McDonald's ainda implementou um cardápio mais light, né, mais voltado às pessoas que têm problema realmente em consumir caloria, que quer fazer uma dieta. Então tem algumas saladas, tem algumas coisas que eles comercializam lá que tem uma quantidade menor de calorias. Então
foram ações desenvolvidas a partir do momento em que eles perceberam essa impressão que as pessoas tinham em relação à marca deles, né? Aqueles atributos que eram positivos, porém não exclusivos, eles também fizeram algumas coisas, eles também tomaram algumas medidas, né? Então, uma das ações, por exemplo, foi a criação do Mac Dia Feliz, onde toda a venda do Big Mac é revertida, né, para instituições ou para uma instituição que cuida de crianças com câncer. Então, foi uma ação que foi realizada aí a partir do momento em que eles viram que havia essa associação entre consistência, criança e tudo mais, tá? Então, foi uma ação que eles tomaram a partir dessa colheita de dados e informações. Ainda tinha aqueles atributos exclusivos também. Então, por exemplo, em relação aos arcos, eles foram ampliados. Hoje, se a gente for em qualquer loja do McDonald's, eles têm aqueles totens gigantes, né? Com aquele M, com aqueles arcos grandes lá em cima. Então, eles realmente utilizaram todas essas informações, primeiro, para neutralizar aqueles pontos que eram negativos em relação à associação que as pessoas faziam com a marca deles, e depois eles foram utilizando outros pontos para aprimorar ainda mais a atuação deles no mercado. Então é por isso que a gente vê essas empresas aí tendo um resultado extremamente consistente e positivo no mercado, porque eles realmente estão preocupados com tudo que é, no caso, oferecido e com toda a experiência do seu público dentro da sua loja, do seu ambiente, né? Então é interessante a gente ver isso.